Vamos falar sobre a avaliação da função hepática e a avaliação da função pancreática. Se assim, né, o tempo permitir, a gente vai falar dessas duas avaliações. Tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí. Sempre um prazer estar aqui com vocês nas manhãs de segunda-feira, certo? Vamos lá, então, iniciar a nossa aula de hoje. Primeiramente, falando sobre marcadores hepáticos, provas bioquímicas, como que a gente vai trabalhar isso daí dentro de um laboratório de análises clínicas, interpretando exames, fazendo, né, essas apresentações dentro desses propósitos. Então, bora lá, marcadores hepáticos, você já acompanha aí comigo a minha tela. Só um minutinho. Vou colocar aqui de novo. Tá lá, ó, marcadores hepáticos, tá certo, pessoal? Dentro desses marcadores hepáticos aí, a gente tem, né, que estudar antes e conhecer um pouquinho da anatomia e fisiologia do fígado, né? Então, o fígado é um órgão intra-abdominal que fica aqui, perdão, pessoal, o órgão intra-abdominal que fica aqui dentro, nessa região direito superior, tá bom? E esse órgão ele é responsável por vários metabolismos no nosso organismo, entre eles a gente já estudou algum, né, que é o metabolismo do carboidrato, na produção de glicogênio, né, na biodisponibilização do colesterol, né, por exemplo, na conversão do ácido graxo livre em triacilglicerol, lá no metabolismo dos lipídios, a gente viu isso. Também nós encontramos aqui no próprio fígado a conversão da amônia em ureia, tá? Na avaliação da função renal, a gente viu sobre isso. A gente viu também que é através desse órgão aqui que forma-se o angiotensinogênio, que com a renina converte em angiotensina, formando aí a vasoconstricção, promovendo um aumento da pressão arterial, tá bom? Então, além disso, existem outras, né, funções que nós chamamos de funções hepáticas que nós vamos avaliar aqui dentro dessa aula. Então, em situações a gente percebe também o fígado envolvido aí na parte da formação de bilirrubina, né? Então, quando as hemácias elas caem ali na circulação, elas duram em média 120 dias. Depois disso, elas são hemolizadas e capturadas por um órgão esplênico chamado baço. Né? Lá no baço, então, ocorre o desmonte dessa hemácia que foi hemolizada, aonde a parte da cadeia de hemoglobina se transforma em aminoácidos para ser reutilizada em novas proteínas. A parte do radical M, né, os átomos de ferro são depositados em transferrina e depois em ferritina, se não for ser utilizado naquele momento, tá? E depois também o que sobrou ali do radical M, que é a protoporfirina, se transforma ou converte-se ali em biliverdina, e a biliverdina, por sua vez, né, é matéria-prima, como vocês estão vendo aí, para a formação de bilirrubina, né, bilirrubina indireta, e dessa forma, né, a bilirrubina indireta vai para o fígado, ser convertida em bilirrubina direta por uma ação de um ácido chamado de ácido glicurônico, e aí dessa forma a bilirrubina direta compõe a bile, tá bom? E aí a bile faz parte da digestão de gorduras lá no fígado, como a gente viu lá no metabolismo de lipídios, certo? E a bile ainda dentro do intestino, ela também faz, né, a coloração das fezes através do processo. Primeiramente, ela participa da emulsificação de gordura lá no duodeno, primeira porção intestinal após o estômago, né, que recebe ali também na sua constituição
a lipase pancreática, e aí depois disso, pessoal, a bilirrubina ela é convertida por ação de bactérias em urobilinogênio. E aí o urobilinogênio, não é, continua sendo ali convertido por um processo de hidrossolubilidade, ele sai na urina, tá bom? O subproduto que sai dessa conversão chama-se estercobilirrubina, que vai compor ali, obviamente, as fezes, dando a característica coloração fecal, ok? Então, quando o paciente sofre ali com obstrução hepática, alguma coisa desse tipo, ele não consegue mais escoar a produção de bile de uma maneira adequada, o que faz com que as fezes das pessoas mudem a coloração, né? E comece a urina a ficar um pouquinho mais escura do que o normal, certo? Porque inverte esse papel aqui, e isso é importante nas nossas análises clínicas, como vocês vão ver a seguir. Pouquinho de anatomia do fígado é que o fígado, né, ele contém ali um lóbulo, que nós chamamos de lóbulo esquerdo, o lóbulo direito, que é o lóbulo maior, ele ainda tem um lóbulo quadrado, certo? Tem um lóbulo caudal, ok? E aí, abaixo do fígado é drenado aqui, através dos ductos coletores ou ductos colédocos, a bile que é armazenada nessa estrutura que nós chamamos de vesícula biliar. Que no momento da digestão, né, principalmente na digestão de lipídios, esse conteúdo biliar é despejado nesse outro ducto que passa ali, né, para o intestino, promovendo o papel de emulsificação da gordura, que é um papel detergente, né? Fazendo com que a gordura se misture com a água para que a lipase pancreática possa atuar. O fígado ainda, ele recebe ali a artéria, né? Que irriga não somente os seus tecidos, mas também nutre os seus tecidos de oxigênio, entre outras o sangue promove dentro dessa distribuição hepática, tá bom? E aqui também o fígado, ele recebe, além desse sangue arterial, né, ele recebe também a veia, né, o espaço portal, né, a veia portal, obviamente que essa veia portal aqui, ela é interessante, pelo fato de que ela recebe ali, né, do intestino, recebe ali também da questão da absorção intestinal alguns nutrientes, certinho? E dessa veia aqui também, né, é a circulação de sangue venoso que drena o próprio fígado. E também a veia cava inferior que passa ali recebendo todo o sangue, aí sim, que vai venoso do fígado, que vai retornar para o coração para ser oxigenado ali no pulmão, tá bom? Fazendo um corte histológico aqui em alguma parte hepática, tá bom? A gente percebe a seguinte estrutura. Nós percebemos as células hepáticas, que são os hepatócitos, tá bom? Os hepatócitos, eles são ali, né, envoltos, tá bom? Por artérias e também por veias, como vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui a veia central hepática, certo? Drenando aí tudo o que, o que nós chamamos aí dessa forma de sangue venoso. Nós temos aqui a artéria hepática levando oxigenação aos tecidos. E nós temos também essa estrutura celular aqui que nós chamamos de ducto biliar. Porque os hepatócitos vão produzindo, né, a bilirrubina. Essa bilirrubina, ela começa a ser escoada, né, por esses ductos intercelulares e vai caindo ali no ducto biliar, que vai sendo escoado de uma forma bem maior, né, para aquele ducto colédoco que cai na vesícula biliar. Olha aqui, essa estruturazinha que eu estou passando na seta aqui, é formada por vários
canalículos biliares, é justamente isso aqui aumentado. Olha. Então, vou pegar isso, vou aumentar. Você observa aqui que entre dois hepatócitos, né, existe aqui um canalículo biliar, porque os hepatócitos vão produzindo a bile, entre outras secreções, e dessa forma, né, vão produzindo e sendo escoado aqui pelo canalículo biliar. O canalículo biliar vai drenando isso daqui até chegar num ducto biliar maior. E isso vai ser drenado até chegar na vesícula biliar, tá bom? E isso é importante, né? Dentro do hepatócito também ocorre a conversão da glicose em glicogênio, né? Do triacilglicerol, né? Através do ácido graxo livre, entre outras coisas que a gente vai estudar aqui. Então, a função hepática, em relação ao metabolismo, à síntese e à secreção, nós temos, como já abordado, a síntese de glicogênio, a síntese de proteína. O fígado também ele é capaz de sintetizar proteínas. O fígado também ele é capaz de sintetizar lipídios, como o triacilglicerol e o próprio colesterol e alguns esteróides, por que não? E lipoproteínas, de secreção de bilirrubina e bile, tá bom? O fígado também tem uma função de detoxicação do organismo, né? Principalmente quando a gente envolve aí, né, com o uso de fármacos, né, com o uso de drogas em geral, certo? E até em algumas toxinas, né? Aí é considerado aí algum fármaco hepatotóxico ou toxinas hepatotóxicas. Seu organismo ele sofre um pouco, né, com isso, porém o fígado ele é capaz de transformar essas biomoléculas lipossolúveis que teoricamente seriam acumuladas no seu organismo. O fígado ele consegue detoxicar isso, transformando essa molécula lipossolúvel que armazenaria no seu organismo em hidrossolúvel para ser eliminado pela urina, tá bom? E aí ele cumpre o seu papel de detoxicação. E armazenamento, porque o fígado também ele pode armazenar lipídios, tá? Ele pode armazenar o ferro através da ferritina, como a gente viu em hematologia, ou, né, nesse depósito de ferro, ele fica ali justamente na ferritina, tá? E as vitaminas, né? O fígado também consegue armazenar algumas vitaminas ali, que são proteínas funcionais do nosso organismo, certinho? Então, dentre essas funções hepáticas, síntese, armazenamento e secreção. Síntese de glicogênio, que é um açúcar, síntese de proteínas, como, por exemplo, o angiotensinogênio, é uma proteína ativa, né, como que a gente viu, papel de detoxicação de fármacos e tóxicos, tá bom? Também transporte e regulação de algumas outras proteínas, lipídios e carboidratos. Então, a maior parte das coisas passam pelo fígado, é sintetizado, armazenado ou excretado pelo fígado ou distribuído pelo fígado, tá? Então, um órgão hepático muito importante para a manutenção da vida. E aí, obviamente, quando eu tenho aí alguma doença hepática, isso vai, né, dar sinais e sintomas que a gente pode avaliar laboratorialmente, como é o caso das hepatites. Quando falo em hepatite, eu estou falando de inflamação dos hepatócitos por alguma causa infecciosa, que pode ser microbiológica, e pode ser também medicamentosa ou não infecciosa, tá bom? Como é o caso aí dos medicamentos. No caso das infecciosas microbiológicas, pode ser hepatite viral, do tipo A, B e C, aonde a hepatite A ela é causada pelo vírus da hepatite a hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B, e a hepatite C é causada pelo vírus da hepatite C. Também existem a hepatite delta, né, a hepatite epsilon, certo? Mas as mais famosas e conhecidas são a hepatite A, B e C. Aonde a hepatite A ela é transmitida ao homem pela ingestão de água e alimentos contaminados, tá bom, gente? É só lembrar, A de água e alimentos contaminados, tá bom? Tanto a hepatite A quanto a hepatite E, ou epsilon,
tá? São transmitidas por água e alimento contaminado, e você não esquece mais, tá? As outras hepatites B, C e D, né, são transmitidas por formas não orais, certo? Ou orofecal, que a gente chama, né, que é a água e alimento contaminado. Então, a hepatite B, C e D é transmitido por pérfuros cortantes contaminados, transfusão sanguínea contaminada, né? Por isso que aí, né, quem faz parte do banco de sangue tem que estar sempre atento a esse tipo de doença, né? Sempre pesquisam esse tipo de doença antes de liberar uma bolsa de sangue para perfusão. Também por relações sexuais desprotegidas, né? Você pode adquirir hepatite B, C e D, tá bom? As que têm vacina, hepatite A e B, tá? A C, D e Y também não tem vacina, certo? Também de causas infecciosas, nós podemos ter hepatite ou inflamação dos hepatócitos por causas bacterianas ou por causas parasitárias ainda, certo? Porque alguns parasitas, como é o caso do Schistosoma mansoni, ele causa até barriga d'água, porque ele literalmente se abriga no espaço intrahepático. Espaço porta intrahepático é ocupado pela fêmea desse parasito, que acaba aumentando a pressão intravascular e intraabdominal, causando extravasamento de plasma na cavidade abdominal, que é conhecido como ascite ou barriga d'água, tá bom? Então, alguns exemplos aí também de causas microbiológicas não virais que pode desenvolver sim uma hepatite, certo? Assim como bactérias também podem afetar o fígado produzindo hepatites. E causas não infecciosas, nós temos aí diversas causas, né? Medicamentosa, alcoólica, não é? Um choque mecânico agredindo de certa forma o fígado, certo? E aí nós podemos desenvolver essa inflamação hepática. O que que altera numa inflamação hepática, gente? Se eu estou com hepatite, obviamente que é uma inflamação, o hemograma vai apresentar, obviamente, uma elevação de neutrófilos com neutrofilia, não é? Além disso, nós vamos observar os marcadores hepáticos, como aumento das transaminases, TGO, TGP, não é? Aumento aí das enzimas hepáticas, como fosfatase alcalina, né? Diminuição das bilirrubinas, visto que são os hepatócitos que produzem bilirrubina. Se eles estão comprometidos por alguma inflamação, essa produção de bilirrubina estará diminuída, tá bom? E aí a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Doenças metabólicas, né? Quando a pessoa tem, por exemplo, aí, desvios do lipídio, deslipidemias, desvio dos carboidratos, como diabetes, tá bom? Isso tudo aí prejudica um pouco o fígado, levando a doenças hepáticas. Entre outras doenças metabólicas que também envolvem o metabolismo hepático, tá bom? E doença autoimunológica, onde você tem a formação de autoanticorpos que atacam o fígado, produzindo aí, por exemplo, hepatites autoimunológicas, não é? Produzindo cirrose autoimunológica. Qual que é a diferença entre hepatite e uma cirrose? A hepatite é só a inflamação do hepatócito, que pode ser reversível ou caminhar para quadro clínico necrótico. E aí, se necrosou, obviamente, vai ser substituído por tecido fibroso, que não tem função do hepatócito. É como você tivesse um corte, lesionou, que forma ali no local uma cicatriz. Você já percebeu isso? Não é tecido epitelial. Então, se o corte for muito profundo, a cicatriz fica até visível. É o quadro cirrótico, né? Se você agredir muito os hepatócitos por uma hepatite, uma doença metabólica, ou uma doença autoimune, ou outras como esteatose, carcinoma, isso pode levar a um quadro cirrótico, que é justamente a morte dos hepatócitos e substituição deles por tecido fibroso. Eu tenho cirrose hepática, com o avançar da cirrose, eu tenho a diminuição da função hepática pela morte dos hepatócitos. Então, doença autoimunológica pode levar a isso também, cirrose. Assim como esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Nas funções do fígado, você viu que ele tem a função de
não só de metabolizar lipídios, né, transformando ácido graxo livre em triacilglicerol, mas também ele tem a função armazenadora de lipídios. Como funciona isso? A pessoa tem, né, um excesso alimentar, e nesse excesso alimentar ela ingere muito lipídio, muito carboidrato. Né? O organismo dela tenta, né, processar esse lipídio e armazenar no tecido adiposo. E dessa forma, o organismo vai ocupando as células adiposas, mas chega um momento que o organismo ele já está recebendo muito mais lipídio do que ele consegue armazenar. Nesse momento, o fígado tenta ainda, né, armazenar um pouco nele, né, e aí vai formando o fígado gorduroso ou esteatose hepática. Se não reverter essa situação do fígado gorduroso, o fígado armazena tanta gordura que pode matar o hepatócito, levando a cirrose, né? Primeiro necrose gordurosa e depois cirrose, tá bom? Então, esteatose hepática, ela pode ter grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Depois disso, morte celular por excesso de lipídios e aí cirrose, tá bom? Então, carcinoma hepatocelular, e aí, né, o fígado estaria comprometido por quadro, né, de proliferação celular maligna, e aí, obviamente, se torna inviável as suas funções. Então, um fígado com aspecto normal, ele é liso, não é? Fica esse aspecto marrom avermelhado, ok? Um fígado gorduroso, ele fica nesse estado aqui, certinho? Um fígado que apresenta ali um quadro, além do gorduroso, o esteatótico também, ele fica enturgecido, como vocês estão vendo aqui, e quando tem algum tipo de hepatocarcinoma, ele fica, além de enturgecido, com volume aumentado, tá bom? O que acaba provocando aí lesões importantes e perda da função hepática, levando esse paciente a uma disfunção hepática, o que prejudica todo o organismo, visto que o fígado participa ali de grande parte do metabolismo, não é, humano. Também cálculos, né, na vesícula podem obstruir a passagem de bile, levando a quadros clínicos de obstrução hepática e dor intraabdominal que tem que ser removido cirurgicamente, tá? Para não provocar inflamações mais importantes que acabam, dessa forma, prejudicando a vida do paciente. Algumas manifestações clínicas, quando o fígado está nesse estado de comprometimento ou patológico, nós temos aqui a icterícia, né, que é aquele amarelão, né, epitelial na pessoa. Icterícia ocorre principalmente pelo fator que o fígado ele converte a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Então, se ele está inflamado, essa conversão de bilirrubina indireta em bilirrubina direta, ela fica comprometida. O que sobra bilirrubina indireta na circulação e a pessoa fica ictérica, porque a bilirrubina tem essa coloração pigmentosa, né, amarelada, e a pessoa fica, o branco do olho fica amarelo, a pele fica amarela quando acumula muita bilirrubina indireta na circulação. Obstrução hepática, ou seja, o fígado está convertendo bilirrubina indireta em bilirrubina direta normalmente. Porém, por uma obstrução hepática, seja por um cálculo hepático, ou seja por um tumor, né, ou um inchaço excessivo, os ductos coletores ficam obstruídos, impossibilitados de escoar a bile para a vesícula biliar. Nesse momento, a bilirrubina direta, né, e a própria bile começa a sobrar na corrente sanguínea, que também torna a pessoa ictérica, tá bom? E aí, obviamente, você percebe uma eliminação, né, de bilirrubina na urina, porque o organismo tem que eliminar um pouco desse excesso, então começa a sair na urina, tá? E é onde você começa a apresentar, né, bilirrubina na urina. Na fita de urina, a gente percebe que um dos parâmetros que dosa lá é a bilirrubina e o urobilinogênio. Quando a gente está fazendo o exame de urina, na parte bioquímica, a gente dosa glicose, proteína, hemoglobina,
corpos cetônicos, bilirrubina e urobilinogênio, além de medir densidade urinária, pH urinário, né, e leucócitos urinários. Então, quando lá no exame de urina começa a aparecer bilirrubina ou urobilinogênio, é porque a pessoa está com alguma manifestação clínica que aponta para o fígado, né? E normalmente ela está ictérica com a bilirrubina aumentada lá no setor de bioquímica, certinho? Então, a dica que eu sempre dou, né, quando você está fazendo um exame de urina, né, deu lá bilirrubina e urobilinogênio, né, dá uma olhadinha no exame desse paciente que provavelmente ele vai ter lá, né, bilirrubina aumentada lá no setor de bioquímica, tá bom? Então faça sempre essa comparação, porque muitas das vezes ocorre naquela fita interferências, certo? E essas interferências, principalmente se o paciente estiver tomando alguns fármacos que coram a urina, né, como a nitrofurantoína, por exemplo, entre outros fármacos que modificam a coloração da urina. Isso pode, de certa forma, né, porque é uma leitura ali visual ou automatizada, né, vai alterar a coloração da urina e isso interfere nas leituras, o que promove, né, um falso positivo nesses parâmetros. Então, sempre dá uma olhadinha antes de liberar a bilirrubina na urina, ou urobilinogênio, se realmente existe um comprometimento hepático. Porque, afinal de contas, para isso ser manifesto lá na urina, concorda comigo que aqui, né, do outro lado, a manifestação hepática ela já tem que estar bem avançada, né, já tem que estar com sinais clínicos bem evidentes. Então, a gente vai ter bilirrubina aumentada, a gente vai ter, né, é, é, outras outros marcadores hepáticos alterados nessa situação. Também nós temos aí a hipertensão portal, né, onde, por exemplo, o xistossoma mansoni, que eu falei, a fêmea do xistossoma mansoni, ocupando esse espaço porta intrahepático, né, e provocando o quadro clínico de ascite ou barriga d'água. Também quando a pessoa está com o fígado com a sua função hepática diminuída por algum quadro fisiopatológico, né, nós temos aí a percepção de que essa pessoa, né, vai sofrer também com encefalopatia hepática. Por quê, gente? Lembra da aula de marcadores renais que a gente teve na aula passada? O fígado, ele é o principal órgão que converte a amônia do metabolismo em ureia, certo? Então, se você tem algum comprometimento hepático, né, vai sobrar amônia e vai diminuir a produção de ureia. A ureia é normalmente eliminada pelo filtrado glomerular, a amônia não. E se acumular, né, amônia no seu organismo, a amônia ela é neurotóxica e vai levar a encefalopatia de origem hepática. Por isso que está aqui. Como que você me explica a encefalopatia, uma doença do sistema nervoso central de origem hepática? É exatamente isso que eu estou te falando, tá? Anormalidades sanguíneas, né? Porque quando você tem, por exemplo, anemias hemolíticas, você vai ter um aumento aí da bilirrubina indireta, principalmente, certo? Que gera aí um acúmulo de bilirrubina no organismo, né? E aí as anormalidades sanguíneas levam a manifestações clínicas da alteração das bilirrubinas. Urina escura e fezes claras, principalmente nos quadros avançados de hepatite, aonde o fígado deixa, pelo quadro inflamatório hepatite, de converter bilirrubina em bile. E aí, dessa forma, né, a pessoa fica com dificuldade de digestão de gorduras, né, vai apresentar fezes claras, porque quem dá coloração às fezes é a estercobilirrubina, como a gente viu no início dessa aula, tá? E aí, como vai sobrar bilirrubina acumulada, a urina começa a ficar escura por causa disso, tá bom? Então, há uma inversão aí, urina escura e fezes claras nos quadros clínicos de hepatite. Edema periférico, por quê? O fígado é o principal órgão que produz uma proteína chamada albumina,
a albumina, ela, dentre várias funções, ela tem a função de controle osmótico do organismo. Então, quando a albumina está, né, normal, o seu sangue tem um equilíbrio osmótico com as células do seu corpo, né? Quando há um aumento ou uma diminuição da albumina, você tem a perda desse equilíbrio osmótico, o que te faz ressecar, né? Ou seja, você murcha literalmente, perde água para o sangue, ou faz com que o sangue perca água para o tecido, provocando esse edema periférico comum em doenças hepáticas, tá bom? Que esse edema periférico pode ser manifestado? Inchaço das pernas, inchaço dos membros, certo? Isso também pode ser insuficiência renal, mas pode ser, né, manifestação clínica aí de uma doença hepática. Por isso que quando você vai ao médico, ele dá uma olhadinha, você está inchado, ele já pede ali uma ureia, uma creatinina, ele também pede para você dosar enzimas hepáticas como bilirrubina, TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT, tá bom? Aí, nesse sentido, né, você vai ter aí um edema periférico, um inchaço, devido ao desequilíbrio osmótico por causa de uma manifestação hepática, e aí o fígado para de produzir, não albumina ou produz albumina de maneira bem diminuída, o que afeta aí no seu desequilíbrio osmótico. E dor abdominal, porque se o fígado está comprometido, inflamado, lesionado, como ele está no abdômen, você vai ter uma dor visceral abdominal, certinho? Então, explicando aí as principais manifestações clínicas, né? Aí, sim, com essas manifestações clínicas, o médico solicita alguns exames, né? E dentre esses exames nós temos os marcadores da função hepática, que nós temos aí a albumina, bilirrubina e o tempo de protrombina, certo? Olha só, a bilirrubina, por sua vez, né, todo o conteúdo das hemácias hemolizadas, como a gente viu, se transforma em bilirrubina indireta, né? Tá, hemácias hemolizadas, hemáciazinha chegou aos 120 dias, hemolizou, transformou isso aqui em bilirrubina indireta, né? E aí a bilirrubina indireta vai para o fígado, né? E o fígado converte a bilirrubina indireta em, vamos colocar aqui o fígado no meio, né? Transforma a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. A bilirrubina direta é matéria-prima na produção de bile, certo? E quem faz isso? O fígado. Então, quando eu tenho uma disfunção hepática, né, eu tenho uma alteração desse exame aqui, ó, chamado bilirrubina. Quando eu tenho anemia hemolítica, eu tenho alteração desse exame aqui também, tá? Então, esse exame serve tanto para um marcador de função hepática quanto de anemias hemolíticas, certo? A albumina, como eu acabei de citar, ela é uma proteína produzida pelo fígado. Quando o fígado está comprometido, a albumina tende a ficar baixa, o que interfere no equilíbrio osmótico do organismo, provocando inchaços, tá? Ou edema periférico, como a gente viu, né? Edema periférico. Edema periférico. Ou inchaço. Edema periférico ou inchaço. E o tempo de protrombina, né? Lá na cascata da coagulação, o tempo de protrombina, ele avalia a via extrínseca da coagulação. O que é a via extrínseca da coagulação? A via extrínseca da coagulação, pessoal, né, ela é formada, primeiro, você lesiona, né, a lesão libera o que nós chamamos de fator tissular, né? Então, a lesão libera isso aqui, ó. Fator tissular é o fator tecidual, por isso que chama fator tissular. Tissular vem de tecido, tá bom? Fator tissular. E esse fator tissular, ele é liberado na corrente sanguínea como um líquido extravasado do tecido lesionado. Então, o fator tissular entra em contato com o fator 7 da coagulação, certo? Esse fator 7 da coagulação, ele é um fator
não é? Dependente de ser produzido por quem? Pelo fígado. Ele é produzido no fígado, certo? Então, o fator tissular ativa o fator 7 e o fator 7 ativa o fator 10. Aí já é via comum da coagulação, né? Fator 10 ativa o fator 5, fator 5 ativa o fator 2, tá? Que é a protrombina, certo? E aí isso ativa o fator 1, fibrinogênio, e aí transforma na malha de fibrina, certo? Então, isso aqui é a via comum, tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca tem essa ativação de fator 10, 5, 2 e 1, tá? Agora, isso aqui é a via extrínseca, né? A via que é avaliada pelo tempo de protrombina, que é o famoso TAP, tempo de ativação de protrombina. Esse é o exame que o médico pede. E aí, como esse fator 7 da coagulação é um fator que é produzido no fígado. Opa, cadê meu verdinho aqui? É um fator que é produzido aqui, ó, no fígado, tá? Quando o fígado está com a lesão hepática, o tempo de protrombina, que normalmente a gente utiliza ele em laboratório para avaliação da hemostasia, se ele tiver diminuído, certo? Junto com bilirrubina alterada, albumina alterada, isso aqui também funciona como um marcador da função hepática. Bom, a coagulação do paciente vai estar comprometida, né, por causa de uma disfunção hepática, que vai dar uma diminuição do tempo de protrombina também, porque os fatores da coagulação presentes no tempo de protrombina, né, são fatores regulados aí pela função hepática, simples assim, tá? Entre os marcadores de função hepática, nós temos esses três: albumina, bilirrubina e tempo de protrombina, e agora você já sabe a função de cada um deles. Nós temos também, em conjunto, os marcadores de dano celular. Aí não é exclusividade do fígado, mas se tiver uma clínica hepática, óbvio, né, que ele vai apontar para dano celular. Por exemplo, no hepatócito, quando ocorre um dano celular do hepatócito, aumenta a AST e a ALT. O que é a AST? Aspartato aminotransferase, antigamente conhecida como TGO, transaminase glutâmico oxalacético, tá? E a ALT é alanina aminotransferase, antigamente conhecida como TGP, tá? Transaminase glutâmico pirúvica. O que acontece? Quando o hepatócito, que é uma célula, né, que parece ali um hexágono, ele é lesionado, né, no citoplasma do hepatócito tem essas enzimas aqui, olha, certo? E aí, extravasando ou lesionando o hepatócito, né, teve uma hepatite e ocorreu morte celular. Então, à medida que avança a morte celular, quanto maior o dano celular, né, maior a quantidade de concentração dessas enzimas que extrapolam para o plasma sanguíneo, tá? Então, quando tem dano celular, ocorre um aumento de AST, ALT no plasma sanguíneo, certo? Esse AST, ALT alterado junto com bilirrubina, albumina, tempo de protrombina, isso aponta para doenças hepáticas, certo? Agora é óbvio, se você também tiver um dano muscular, né? Por exemplo, sofreu um infarto agudo do miocárdio, espera aí que você também vai ter aumento da TGO, certo? Teve uma lesão renal, vai ter aumento também, né, do TGP, certo? Então, pessoal, só porque, obviamente, a bilirrubina e tempo protrombina vai estar normal. Como que você me explica esse aumento isolado do TGO ou TGP? O paciente infartou, o paciente teve uma lesão renal, porque esses marcadores eles não estão presentes só nos hepatócitos. A gente tem que analisar em conjunto. É por isso que marcador da função hepática são esses três aqui, olha. Depois eu tenho marcador de dano celular, que pode ser dano celular cardíaco, dano celular muscular, dano celular intestinal, dano celular renal, certo? Tudo apresenta alterações nessas transaminases aqui também.
Agora, marcador de obstrução ou colestase hepática, né? O fígado está obstruído por um cálculo hepático, o fígado está obstruído, né, por um tumor hepático, que está impedindo o escoamento da bile, certo? Eu vou ter aí um marcador de obstrução, né, que eu chamo de fosfatase alcalina ou gama-GT. A fosfatase alcalina, ela se encontra aumentada porque se ocorrer obstrução hepática, né, as células vão começar ali a liberar fosfatase alcalina. Também, se ocorrer obstrução hepática, os ductos biliares são revestidos por células que contêm muito gama-GT, essa enzima. E aí isso começa a aumentar no, no sangue. Então, aumento de gama-GT associado com aumento de fosfatase alcalina, não é marcador de obstrução, né, ou colestase hepática, certo? A albumina, a gente já falou sobre ela, mas, né, de forma resumida aí, a proteína sintetizada no fígado, né, hipoalbuminemia, ou seja, diminuição da produção de albumina indica redução da função hepática, como eu argumentei. Isso ocorre em hepatites e em obstruções hepáticas, tá? Mas, passando um caminhão barulhento aqui, em hepatites e colestase hepática, você vai ter aí a albumina de forma normal. Né? Para alterar a albumina, produzir uma hipoalbuminemia, você tem que ter uma hepatite muito avançada, muito grave, tá? Ou também você pode ter aí, nessa circunstância, né, um quadro clínico de tumor hepático, né, cirrose hepática, e aí sim você vai ter uma hipoalbuminemia. É útil na avaliação de doença hepática crônica, né, como aí as hepatites crônicas B e C, certo? Agravadas, e o valor de referência de albumina é de 3,5 a 5 gramas por decilitro. Colheu o sangue, dosou a albumina, se estiver abaixo de 3,5 gramas por decilitro, isso aí é função hepática comprometida, certinho, pessoal? Então, função hepática comprometida estará aí abaixo de 3,5, certinho? E acima, obviamente, né, você vai ter uma hiperalbuminemia, também é quadro patológico, viu? Para ter hiperalbuminemia, provavelmente você vai ter alguma disfunção, né, desse metabolismo. Mas quando o fígado está comprometido, o principal, né, motivo, você vai encontrar uma hipoalbuminemia nessa situação, certinho? E aí, nessa circunstância também nós temos as bilirrubinas, né? Bilirrubina, como eu falei, produto de degradação da hemoglobina, provocando aí um pigmento amarelado, certo? Pode ter a bilirrubina direta e a bilirrubina indireta, né? O que nós chamamos de bilirrubina total, né? Então, bilirrubina total é igual à soma da bilirrubina direta mais a bilirrubina indireta, aonde a bilirrubina direta é a bilirrubina já produzida pelo fígado, que é aquela bilirrubina convertida, né, com ácido glicurônico. As hemólises acontecem, né, o fígado recebe ali a bilirrubina indireta das hemólises, certo? E aí a bilirrubina indireta das hemólises, ela é convertida em bilirrubina direta pela adição de ácido glicurônico, tá? Lá no fígado. Então, o ácido glicurônico, certo? Converte a bilirrubina indireta em direta. E aí, a bilirrubina direta faz parte da constituição da bile. Então, quando eu tenho aumento de bilirrubina direta, né, só aumentou a bilirrubina direta. Nesse caso, está correlacionado a obstrução hepática. Aumento da bilirrubina direta, né, com fosfatase alcalina, como a gente viu, são marcadores da obstrução hepática. Fosfatase alcalina, gama, GT e bilirrubina direta aumentada, certo?
Isso aqui é obstrução hepática. Tem algum cálculo hepático, ou o fígado tem algum hepatocarcinoma, tá? Tá obstruindo ali a passagem ou o escoamento da bile, certo? Agora, quando eu tenho aqui um aumento, né, da bilirrubina indireta, então, aumentou agora só a bilirrubina indireta, Ellen. O que pode ser isso daqui? Bom, pode ser várias doenças, né, entre elas anemia hemolítica, né? Então, anemia hemolítica aumenta a bilirrubina indireta, mas se for anemia hemolítica, vai ter anemia hemolítica, certo? Vai ter aí aumento da bilirrubina indireta, vai ter aumento da desidrogenase lática, que aumenta em quadros clínicos, né, de hemólise. Então, tem esse aumento aqui, ó. Agora, se for uma doença hepática, que também pode acontecer, por quê? As suas hemólises estão normais, certo? Você não tem anemia hemolítica. Porém, o fígado está com hepatite, o fígado está, né, com a conversão de bilirrubina indireta em direta baixa, devido a um quadro aí hepático. O que vai acontecer nessa situação? Nessa situação, a bilirrubina indireta aumenta também. Só porque o DHL vai estar normal. Então, bilirrubina indireta com DHL, que é um marcador de hemólise. DHL normal, bilirrubina indireta aumentada, junto com os marcadores de lesão hepática aumentada. TGO, TGP, tudo aumentado. Isso aqui é problema hepático, tá? Então, percebam aí que a bilirrubina indireta, ela pode estar tanto relacionada à anemia hemolítica, aí você tem que avaliar. Somente a bilirrubina indireta e o DHL estão aumentados, TGO, né? TGO e TGP aqui nesse caso, vai estar o que, gente? Normal, tá? Normal. Porque não tem lesão hepática, normal, certo? Agora, bilirrubina indireta aumentada, TGO, TGP aumentado, DHL normal, aí sim, hepatite, né? Ou hepatocarcinoma, alguma coisa que está impedindo essa conversão da bilirrubina indireta em direta, e por isso ela fica aumentando no fígado, tá? No caso da urina, né, as bilirrubinas, como eu falei, a bilirrubina presente e urobilinogênio ausente, isso aqui é obstrução hepática. Se eu estou com bilirrubina presente na urina e urobilinogênio ausente, é obstrução hepática. Se eu estou com bilirrubina e urobilinogênio presente, é icterícia hemolítica, tá bom? Então, quando a pessoa está com icterícia hemolítica, aumento do quadro hemolítico, vai dar bilirrubina e urobilinogênio aumentado na urina. Quando essa pessoa está com bilirrubina presente e urobilinogênio, né, somente ausente, você vai ter uma icterícia obstrutiva. Então, olhou na fita de urina, só tem bilirrubina, né? E aí, com os marcadores hepáticos, TGO, TGP, bilirrubina, né, tudo dando alterado. Óbvio, obstrução hepática. Agora, olhou na urina, tem bilirrubina e urobilinogênio presente, né, com TGO, TGP normal, né, bilirrubina indireta aumentada, DHL aumentada, isso é anemia hemolítica, certinho? Então, as formas que a gente compara aí. Olhou lá no EAS, vai assinar o EAS, está bilirrubina aumentada. Vai lá nos exames de bioquímica, olha, TGO, TGP aumentado, né? Bilirrubina aumentada. Bom, esse cara tem uma obstrução hepática, né? Principalmente bilirrubina direta aumentada. Aí pode assinar tranquilo. Bilirrubina e urobilinogênio aumentado.
vai lá no setor de hematologia, vê se o cara tem diminuição do número de eritrócitos, se tem DHL aumentado, se tem bilirrubina indireta aumentada com TGO, TGP normal, porque isso aponta para anemias hemolíticas. Aí sim vai dar bilirrubina e urobilinogênio na fita de urina. Tempo de protombina, né? Tempo de protombina e marcadores da função hepática. O teste avalia a ação dos fatores de coagulação, dependente de vitamina K. Como eu falei, alguns fatores de coagulação são dependentes, né? E aí o tempo de protombina fica alterado, certo? Então, os fatores que dependem do fígado, não é? Como a pessoa está com o fígado lesionado por algum motivo, vai ter um aumento do tempo de protrombina, ok? Esse aumento aí do tempo de protrombina, ok? Vai ter aí uma ação, pode ter uma correlação com a função hepática. O tempo de protrombina normal, gente, ele é de 10 a 14 segundos. Então, começou a apresentar ali 15, 16, 17 segundos, né? Então, isso pode ser problema da coagulação? Pode. Se o fígado está normal, né, e a pessoa apresenta um aumento do tempo em segundos, aí sim é um problema de coagulação. Agora, se o fígado está lesionado e aumenta aqui o tempo em segundos, aí sim está correlacionado à função hepática, certinho? Como eu falei, né, o aspartato aminotransferase corresponde a TGO, que é a transaminase glutâmico oxalacética, que é uma enzima encontrada em várias células, então não é exclusiva, não é do fígado. Então, é um marcador de dano celular, tá? Hepático e de outras células. Principalmente, ele está presente nas células hepáticas e cardíacas, como eu falei. Então, a pessoa tem uma lesão hepática, vai aumentar a TGO. Tem um infarto agudo do miocárdio, vai aumentar a TGO, certinho? Então, esperem TGO aumentada em pacientes, por exemplo, que sofreram com infarto agudo do miocárdio, certo? Esperem TGO aumentada em pacientes que estão sofrendo com danos hepáticos. E aí, o TGO, ele principalmente está presente no citoplasma e nas mitocôndrias dos hepatócitos, certo? Você vai ver que o TGP só está presente no citoplasma, mas o TGO está presente no citoplasma e nas mitocôndrias dos hepatócitos. E o valor de referência é de 10 a 40 unidades internacionais por litro. Começou a aumentar 50, 60, 70, não é? Pode ser um dano hepático ou um dano cardíaco, certo? A ALT, alamina aminotransferase, ou simplesmente TGP, transaminase glutâmico pirúvica, é uma enzima encontrada em diversas células, assim como a TGO, mas principalmente no fígado e rim. Tá? Lembra que eu falei, né, que pode ter uma lesão renal também, né, só que nesse caso não altera tanto a TGO, altera mais a TGP, certo? E no fígado altera tanto a TGO quanto a TGP. Mais especificamente para o fígado, né, do que a TGO, né, porque está presente principalmente no citoplasma dos hepatócitos, tá? E aí o tempo de meia-vida da TGP é 3 vezes maior do que a TGO, ou seja, após a lesão, essa daqui vai demorar muito mais a normalizar do que a TGO, certo? E o valor de referência é o mesmo, de 10 a 40. Após uma lesão hepática, após uma lesão renal, a TGP vai dar aumentada, certo? TGP aumentada, e aí vai demorar 3 vezes mais a normalizar do que uma TGO, certo? E aí nós temos uma relação, né? TGO-TGP, certo? Aonde acima de 1.000, entre 1.000 e 2.000 unidades internacionais, mais do que 20 vezes o valor de referência, que é de 10 a 40, pode se alterar TGO, TGP entre 1.000 e 2.000,
pode ser vírus ou hepatotoxicidade. Entre 500 e 1000, pode ser uma obstrução biliar aguda ou colestase hepática ou obstrução hepática. Abaixo de 300, pode ser uma hepatite alcoólica, obstrução ou cirrose, tá? E aí, uma relação, se eu pegar a TGO e dividir pela TGP, eu tenho um índice, né, igual a 0,8. Se, né, eu pegar a TGO e dividir pela TGP e der um índice maior que 2, né, e cada uma delas tiver menor do que 300, que é essa situação aqui, ó, então tá ali 180 e 150, tá menor do que 300. Dividir, deu maior do que 2 o índice, é sugestivo de hepatite alcoólica ou cirrose. Se a TGP tiver maior do que 500, né, entre 500 e 1000, certo? Você pegar a TGP e dividir pela TGO, dividir pela TGP, você tem um índice maior do que 2, isso aí é pouco possível que seja alcoólico. Aí sim, pode estar apontando para obstrução, né? Biliar, né? Entre outras situações que a gente viu aqui em cima. Certinho? Fosfatase alcalina, pessoal. Fosfatase alcalina é uma enzima encontrada também nos ossos, fígado e ducto biliar. Por isso que nessa situação aqui, o fígado, né, quando está lesionado, vai apresentar um aumento da fosfatase alcalina, porque é uma enzima que está presente no fígado. Se essa lesão hepática for também, né, da obstrução biliar, como está presente nas células dos ductos biliares, também altera a fosfatase alcalina. Então, uma lesão hepática com obstrução biliar, você vai ter aí um aumento, né, da fosfatase alcalina, certo? Aumento da fosfatase alcalina vai ter relação ou correlação com obstrução biliar. E aí a TGO, TGP, olha, uma obstrução biliar vai estar entre 500 e 1000. Então, uma obstrução biliar você vai ter TGO, TGP acima entre 500 e 1000, não é? Então, TGO, TGP maior do que 500 e até 1000, certo? Fosfatase alcalina aumentada. O que é isso? Obstrução biliar. Assim como tem também a gama-GT. Olha, gama-GT também é encontrado nas vias biliares. Então, você vai ter também um aumento da gama-GT, nesse caso aqui, ó. Então, aumento da gama-GT, aumento da fosfatase alcalina, aumento TGO-TGP entre 500 e 1000. Você vai ter aí uma obstrução hepática, tá bom? Marcadores de obstrução e colestase hepática. Então, fosfatase alcalina está presente aí nos ossos, fígado e ductos biliares, assim como a gama-GT está presente, né, né, você vai ter ali, obviamente, um problema de hepatotoxicidade, e aí vai aumentar gama-GT, certo? Com o uso do paracetamol. Também, se a pessoa estiver tomando corticoide, vai aumentar gama-GT por causa disso. Então, o uso de paracetamol, o uso de corticoide, aumenta gama-GT, certinho? Valor de referência de 7 a 50, valor de referência de fosfatase alcalina de 30 a 150 para adultos, para criança é maior, né? 200 a 300, certo? Em criança é sempre maior. Ok? Tem um marcador bem mais específico, a gente quase não usa ele, mas ele não sofre interferência do álcool, né? Como a gama-GT sofre. Então, a enzima encontrada nos ossos, fígado e ductos biliares, que é a 5-nucleotidase. Então, ensaios combinados das atividades séricas da 5-nucleotidase e da fosfatase alcalina são extremamente úteis no diagnóstico diferencial, uma vez que a atividade da 5-nucleotidase sérica é aumentada em distúrbios hepatobiliares obstrutivos, mas não tem distúrbios ósseos,
tá? Enquanto que a atividade da fosfatase alcalina geralmente é aumentada em ambas as categorias, como eu falei para você. E não sofre indução ao paracetamol, como a fosfatase alcalina sofre ou a gama-GT sofre, tá bom? Então, a 5-nucleotidase, ela é um marcador mais específico, mais estável nessa marcação de obstrução hepática, tá? Mas o que mais se usa e mais corriqueiro se pede é a fosfatase alcalina e gama-GT. Aí tem que estar atento, né? Sabendo que o paracetamol, o uso de paracetamol afeta, tá bom? Assim como o uso de álcool também afeta para mais. Então, a recomendação não pode beber nos 3 últimos dias antes, né, da dosagem de gama-GT e não pode estar usando paracetamol, né? Porque se estiver usando, com certeza vai dar uma gama-GT aumentada e aí pode confundir, né, o diagnóstico médico, certo? Então, a icterícia, como eu falei, é um quadro clínico que tem um aumento da produção de bilirrubina e vem provocado aí por hemólise, onde na hemólise eu tenho principalmente o aumento da bilirrubina indireta, né? Que se o fígado tiver normal, ele vai converter isso aqui, nem vai aumentar a bilirrubina indireta, né? E a reabsorção, né, de hematomas extensos. Por quê? Houve hemorragia, houve hematoma. Então, vai reabsorver aquilo ali, os macrófagos vão, né, consumir aquilo ali, vai desmontar a bilirrubina, vai aumentar a bilirrubina indireta, certo? Conjugação prejudicada. Se a conjugação estiver prejudicada por defeitos genéticos, como a doença de Crigler-Najjar, que a gente vai ver, doença de Wilson, síndrome de Rotor, né, tudo são defeitos genéticos que têm aí uma conjugação prejudicada, onde eu tenho aumento da bilirrubina, né, do meu organismo, provocando icterícia. E a excreção prejudicada, também por doenças genéticas ou obstrução biliar ou falência renal ainda. Eu vou ter quadros aí ictéricos relacionados a essa situação. Certinho? E aí, pessoal, dentro desse quadro aqui, olha, de marcadores hepáticos, tem um resuminho, né, que aí é bom tirar um print em relação a isso. Quando eu tenho bilirrubina sérica, a indireta aumentada, a direta aumentada, né, ou a bilirrubina direta, indireta aumentada ao mesmo tempo, o que significa? Numa icterícia hemolítica, né, relacionado aí a um quadro pré-hepático de anemias hemolíticas, o que eu vou ter? Um aumento da bilirrubina indireta, como eu já falei, né? Bilirrubina na urina? Não. Né? A gente vai ver um aumento do urobilinogênio, certo? Pode apresentar bilirrubina na urina, como a gente viu, né? Mas se for um quadro hemolítico muito intenso, certo? Normalmente, urobilinogênio aumentado, com TGO, TGP e fosfatase alcalina normal. Né? Lembra quando a gente foi falar um por um? Eu fiz exatamente isso aqui lá atrás. Aqui é um quadro resumo, tá? Icterícia obstrutiva pós-hepática, ou seja, o problema está lá no fígado. Você vai ter aumento da bilirrubina direta, né? Vai ter bilirrubina na urina e o urobilinogênio não, tá bom? E aumento da TGO, TGP e fosfatase alcalina. Então, isso aponta para obstrução hepática, certinho? E uma icterícia hepática intrahepática, né? O problema está lá na hepatite, alguma coisa, né, obstruindo. Então, vai ter aumento das duas bilirrubinas, direta e indireta. Vai apresentar bilirrubina na urina, né? O urobilinogênio vai estar normal, nesse caso aqui. Aumento da TGO, né? Hepatite, por exemplo. Aumento acima de 1.000 unidades da TGO, aumento de 1.000 unidades da TGP e aumento da fosfatase alcalina. No caso da obstrução, perceba que a fosfatase alcalina fica até maior. E aqui poderia até colocar a gama-GT, né? Gama-GT, no caso de doença hemolítica, vai estar o quê? Normal, certo? Normal.
No caso de obstrução hepática, vai estar aumentado. E no caso aqui de hepatite intrahepática, vai estar um pouquinho aumentado só, tá? Então, gama GT é isso. E esse é o nosso quadro resumo dos marcadores de lesão hepática e marcador de dano celular e de obstrução hepática que a gente viu. Quais são os marcadores da função hepática aqui? Não é? Nós temos a bilirrubina, marcador de lesão celular, TGO, TGP, marcador de obstrução hepática, fosfatase alcalina e gama GT, tá? E estes aí são os principais que a gente viu na aula de hoje, certinho? E aí entrando nas doenças genéticas, certo? Que afetam o fígado. Para finalizar esse quadro, né, de avaliação da função hepática, então, fisiopatologia das hiperbilirrubinemias. Então, o normal é o quê? Produção de bilirrubina normal, a bilirrubina indireta vem, né, ela passa para o hepatócito e aí converte a bilirrubina indireta em direta e aí escoa para os microtúbulos, né, que vão coletar essa bilirrubina em bile, certo? Para escoar para a vesícula biliar. Agora, eu posso ter uma produção em excesso de bilirrubina, né? Por exemplo, as doenças hemolíticas. Nas doenças hemolíticas, eu tenho um aumento da bilirrubina indireta, por exemplo, né? Aumento da concentração da bilirrubina indireta, né? O fígado tenta converter o máximo que ele consegue, tá bom? Mas tem uma capacidade, então vai sobrar bilirrubina indireta no sangue. Então, bilirrubina indireta com TGO, TGP normal, né? Fosfatase alcalina normal, gama GT normal, somente aumenta a bilirrubina indireta e DHL. Isso é doença hemolítica. Aumenta somente bilirrubina indireta e desidrogenase lática, que é o DHL. Certo? Nesse outro caso aqui, olha, aí doença genética, síndrome de Gilbert e a síndrome de Crigler-Najjar, tá bom? A síndrome de Gilbert e a síndrome de Crigler-Najjar, elas promovem, né, um aumento da bilirrubina indireta, tá? Mas é um defeito genético no fígado, aonde o fígado, no caso da síndrome de Gilbert, ele tem um defeito que não consegue, né, captar a bilirrubina indireta para o hepatócito em quantidade satisfatória, que é um defeito no transporte da bilirrubina. E aí, pouca bilirrubina chega ao hepatócito e, obviamente, vai produzir pouca bilirrubina direta, tá? E aí vai sobrar muita bilirrubina indireta, mas por um defeito de membrana. Nesse caso aqui, TGO, TGP vai estar normal, né? Gama GT vai estar normal, fosfatase alcalina vai estar normal, bilirrubina indireta vai estar normal e DHL vai estar normal, ou seja, não é doença hemolítica. Mas como que aumenta só a bilirrubina? Síndrome de Gilbert ou síndrome de Crigler-Najjar, que nesse caso não tem um defeito na membrana, consegue absorver a bilirrubina indireta, mas tem um defeito na enzima conversora de bilirrubina, que é um defeito na glucoroniltransferase. E aí eu vou ter uma conjugação prejudicada. Lembra que a bilirrubina indireta, ela é convertida no fígado em bilirrubina direta por adição de ácido glicurônico. Se faltar essa enzima, glucoroniltransferase, não tem adição de ácido glicurônico, não tem produção de bilirrubina direta. Resultado, o paciente aí vai ter aumento só da bilirrubina indireta, sem quadros hemolíticos, certo? Então, aumentos genéticos, doenças genéticas ou anormalidades genéticas causadas aí por aumento de bilirrubina, tem a síndrome de Gilbert, que é um defeito de transporte da bilirrubina, e a síndrome de Crigler-Najjar, que é uma síndrome de a célula não consegue adicionar ácido glicurônico. Agora também tem
aumento das bilirrubinas diretas, tá? Aumento das bilirrubinas diretas, eu tenho a síndrome de Dubs-Johnson e Rotor e cálculos e tumores, certo? O que é a síndrome de Dubs-Johnson e Rotor? O fígado está normal, porém, quando ele produz bilirrubina direta, um defeito na secreção, né, lá nos ductos, né, acabam não recebendo essa bilirrubina direta, ou seja, isso volta para o sangue. Então, tem um aumento da bilirrubina direta. Esse paciente não consegue produzir bile normalmente, tá? E aí aumenta a bilirrubina indireta, que é a síndrome de Dumbin e Rotor. TGO, TGP normal, fosfatase alcalina normal, só bilirrubina direta aumentada. Sem fosfatase alcalina e gama GT alterado, o que é isso? Síndrome de Dumbin e Rotor. Cálculos de tumores, aí sim, obstrução hepática. Aí eu tenho aumento fisiológico da bilirrubina direta. Tá? Produz, só que não consegue excluir porque a via está interditada. Também tem hepatopatias metabólicas, como a hemocromatose, que é o depósito aumentado de ferro nos tecidos. Por isso que você não pode absorver muito ferro, né? O seu próprio organismo limita essa absorção diária de ferro, porque quando a pessoa tem muito ferro no organismo, ela vai sofrer com essa doença chamada de hemocromatose, que aumenta o depósito de ferro nos tecidos, aumenta a saturação de ferro, de ferritina, né? E aí, nesse caso, vai ter problemas, né, com hepáticos por causa disso também, tá? Doença de Wilson, né? A doença de Wilson é um acúmulo de cobre no organismo. A pessoa vai ficar com esse arco, né? Chamado de anéis de Kaiser-Fleischer, certo? Em volta da íris do olho, que é um acúmulo de cobre no organismo. Aí você tem um aumento, né, da TGO, TGP e gama-GT, diminuição da ceruloplasmina, cobre sérico total diminuído e cobre urinário aumentado. Essa é a doença de Wilson. Deficiência de alfa-1 antitripsina, onde eu tenho principal inibidora de protease, mutação genética A1AT, mutante, tá? Acúmulo progressivo nos hepatócitos, destruição dos hepatócitos, autofagia e dano mitocondrial. Você vai ter aumento da TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, tá? E a alfa-1 antitripsina sérica diminuída, porque que produz é uma mutante. E eletroforese de proteína sérica diminuída, a fração de alfa-1 globulina, tá? E aí, olha só, uma questãozinha aí. Um paciente com desconforto abdominal, náusea, procurou pronto-socorro, né, de um hospital público e foi submetido aos exames de ultrassonografia de abdômen superior, né? No exame químico foi identificado a presença de bilirrubina elevada e urobilinogênio menor do que 1. Então, bilirrubina aumentada, urobilinogênio menor do que 1, o que é isso, pessoal? É obstrução hepática, letra D. Tá bom? Quando sai só bilirrubina na urina, obstrução hepática, certo? Ou obstrução biliar, ok? Cirrose hepática estaria aumentada TGO-TGP, anemia hemolítica, bilirrubina indireta DHL, e síndrome de Gilbert, como a gente viu, né, estaria aumentado aqui a bilirrubina indireta, junto com a síndrome de Krieger-Rajar, certo? Bom, daqui eu termino a minha aula de marcadores hepáticos. Lá no portal aba de vocês tem, né, alguns exercícios, além desse que eu acabei de citar aqui para vocês. Agora, eu só vou finalizar a aula, nós temos aí mais alguns minutos de aula. Nós vamos finalizar a aula com os marcadores da
função pancreática, né? Quando a pessoa está com pancreatite, são dois marcadores tranquilinhos, né, que entram junto aqui dessa aula. Porque aí a aula que vem, a gente faz um processo de revisão, conclusão e depois é a nossa avaliação, certinho? Deixa eu pegar aqui e compartilhar os outros slides rapidinho. Agora, pessoal, na cavidade abdominal também, além desses marcadores hepáticos para avaliação hepática, como a gente viu, nós temos aqui os marcadores da função pancreática, tá? O pâncreas, como vocês estão vendo aí, é um órgão também intraabdominal, certo? E ele, olha lá, o fígado que a gente acabou de avaliar está aqui, o pâncreas está ali logo atrás do estômago, certo? E se você perceber, a vesícula biliar, ela passa por dentro do pâncreas e aí escoa junto com o canalículo pancreático a bile, e aí o pâncreas libera aqui também nessa primeira porção intestinal, logo após o estômago, não é? A lipase pancreática para digestão de gorduras, a amilase pancreática para digestão final de carboidratos e a tripsina pancreática para digestão final de proteínas, tá bom? Então, anatomicamente, quando você faz um corte ali, né, levanta o estômago, como você está vendo aqui, ele fica atrás do estômago, certo? E ele recebe aqui, né, a vesícula biliar e desemboca na primeira porção do intestino, que é essa aqui que nós chamamos de duodeno, certo? E aí, olha só, a vesícula biliar, ela se funde, se anastomosa junto com, né, o ducto pancreático, certo? Esse ducto pancreático aqui é responsável por eliminar, né, a lipase, tripsina e a amilase pancreática para promover a digestão, né, final ali de carboidratos, lipídios e proteínas no duodeno. Porém, né, para emulsificar a gordura, a bile vem, né, faz o papel de detergente para que a lipase pancreática possa atuar e quebrar a gordura em ácido graxo livre. Pâncreas também, nas suas células alfa e beta pancreáticas, produzem insulina e glucagon. Insulina é produzida na célula beta pancreática e glucagon é produzido na célula alfa pancreática, como a gente viu na aula de carboidratos, primeira aula nossa. E aí, quando a pessoa está com pancreatite aguda, não é? Ou seja, uma inflamação no pâncreas, certo? Que a pancreatite é uma inflamação no pâncreas associada à disfunção do seu parente mesócrino. E as manifestações clínicas variam desde sintomas leves a mais graves, oscilando desde uma doença autolimitada a um processo inflamatório agudo com risco de vida, variando desde um ataque transitório à perca permanente da função. E na pancreatite aguda reversível, sendo que a glândula pode voltar ao normal quando a causa subjacente for solucionada, né? Normalmente provoca uma resposta inflamatória aguda. Agora, a pancreatite crônica é uma perca irreversível do pâncreas, tá bom? E aí, normalmente, né, você vai ter aí uma resposta inflamatória crônica dessa situação. Na pancreatite aguda, 80% dos casos, né, são provocados aí por alcoolismo e doenças obstrutivas do trato biliar. Como você viu, uma pedrinha na vesícula pode deslocar e obstruir aquele canal, né, que liga o ducto pancreático com o ducto, colocando um acúmulo de enzimas dentro do próprio pâncreas que leva à pancreatite. E o alcoolismo, né, responsável aí também.
Os cálculos estão presentes em 35 a 60% dos casos de pancreatite aguda. E cerca de 5% dos pacientes com cálculo biliar desenvolvem pancreatite aguda, sendo que os cálculos geram obstrução do sistema ducto pancreático, como a gente viu. Proporção do homem para a mulher é de um homem afetado a cada 3 mulheres, né, no caso do trato biliar, obstrução hepática. E a proporção de homens é de 6 para 1 no caso do alcoolismo. Então, o alcoolismo afeta mais homens e a obstrução hepatobiliar, não é? E a pancreatite aguda afeta mais as mulheres. Nesse caso, pessoal, né, a obstrução pode levar aí a doenças ou a lesões pancreáticas. Então, as outras causas, né, de obstrução do sistema do pancreático, além dos cálculos, estão presentes as neoplasias periampolar, que é o câncer pancreático, tá bom? Pâncreas division choledocele, que é a dilatação cística do ducto biliar comum, lama biliar e parasitas, em especial Ascaris lumbricoides e Clonoceres sinensis, certinho? E aí, medicações, mais de 85 drogas envolvidas, exemplo, a furosemida, azatioprina e estrogênios, tá? Distúrbios metabólicos como hipertrigliceridemia, hiperparatireoidismo e hipercalemias, tá? Lesões isquêmicas por choque de trombose vascular, embolia pulmonar e vasculite. Traumas, nós temos aí traumas abdominais fechados, lesões iatrogênicas durante cirurgias ou colangiopancreatografia endoscópicas retrógrada. Pancreatite hereditária, alterações em genes que codificam enzimas pancreáticas e seus inibidores. Infecções virais, como por exemplo a cachumba, tá? No caso aí das alterações, histopatológico vai ser representado por um quadro inflamatório grave de extensa necrose hemorrágica. E aí, laboratorialmente falando, né, nós temos alteração das enzimas, principalmente a enzima amilase e lipase pancreática. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Quando nós temos aqui uma obstrução, como você está vendo, vários cálculos da vesícula, né, obstruindo aqui o canal comum, canal biliar e pancreático comum, você tem aí, então, né, uma inflamação aguda do pâncreas, pancreatite aguda, que pode vir também essa obstrução ser causada por doenças carcinoides, certo? Alcoólicas ou farmacológicas. Então, pancreatite aguda, o que vai alterar? Independente da causa, se for obstrução alcoólica, viral, farmacológica, né? Enfim, o que vai aumentar são as enzimas. Primeiro vai dar uma dor grave, obviamente, e aí vai aumentar essas duas enzimas aqui, olha. Então, paciente, né, com dor subaguda abdominal, apresentando vômitos, dor abdominal, dor, né, abaixo aqui do estômago, né, você vai dosar amilase e lipase. Alterou amilase e lipase, amilase pancreática e lipase. Colhe o sangue, dosou, alterou amilase e lipase para mais, essa pessoa está com pancreatite. Muito comum, chega com dor subaguda, né, apresentando vômitos, uma dor a nível de estômago, né, o médico vai solicitar ali hemograma, amilase e lipase. Alterou a amilase, alterou a lipase, com certeza, né, porque a obstrução ou a inflamação, né, obstruem o ducto pancreático, ela não cai no duodeno, e aí vai sobrar no sangue, amilase e lipase. E aí onde a pessoa tem aumento dessas enzimas no sangue, e aí está correlacionado com essas manifestações clínicas, dor constante e extensa, possível distensão abdominal,
Ocasionalmente pode estar associada com dor no ombro esquerdo. A pessoa pode pensar que está infartando, né? Variação de dor leve, desconfortável a grave e incapacitante. Anorexia, náusea, vômitos, não é? Nesse caso aqui, com alteração da amilase e lipase, fechou o quadro clínico de pancreatite aguda. Tá bom, pessoal? Então, a avaliação da função pancreática é essa. Não é? Se a pessoa está com pancreatite aguda, ela vai apresentar aí, obviamente, né, aumento da amilase sérica e da lipase sérica, certo? Se a pessoa apresentar falência da célula beta pancreática, a pessoa, né, obviamente, vai apresentar o que, gente? Uma diabetes insulino-dependente, né? Então, célula beta pancreática produz insulina, célula alfa pancreática produz glucagon, que é o hormônio do emagrecimento, do estresse, certo? E a célula pancreática lesionada por pancreatite pode ser por obstrução hepática, quadros alcoólicos ou farmacológicos, e nesse quadro aumenta a amilase e a lipase, certinho? E aqui eu encerro a minha aula, né? Hoje a gente viu marcadores hepáticos, os marcadores hepáticos, bilirrubina, a albumina e o tempo de protrombina. Marcadores de lesão celular, AST, alanina aminotransferase, que antigamente era conhecida como TGO, transaminase glutâmico oxalacético, e ALT, né, que é a alanina aminotransferase, ou conhecida como TGP. Então, marcadores de danos celulares. Lembrando que TGO, TGP está no fígado, mas TGO pode estar correlacionado também a infarto agudo do miocárdio e TGP com insuficiência renal. E nós vimos também os marcadores de obstrução hepática, que é a fosfatase alcalina, gama-GT e a 5' nucleotidase, certo? Nós vimos as manifestações clínicas, aonde se o paciente tem obstrução hepática, ele vai ter, né, um aumento de bilirrubina direta, aumento da fosfatase alcalina, aumento da gama-GT, certo? Aumento da 5' nucleotidase, vai ter aumento de bilirrubina na urina, urobilinogênio, não. Se o paciente tem uma doença hemolítica, ele vai ter aumento de bilirrubina indireta, aumento de desidrogenase lática e vai aparecer bilirrubina e urobilinogênio na urina, certinho? Então, essas são as evidências bioquímicas. Agora, quando a gente vai para a hematologia, a gente encontra lá também, né, uma hemoglobina baixa, número de eritrócitos baixo, que denuncia uma perca eritrocitária, né, e aí bilirrubina indireta aumentada, perca eritrocitária hemolítica. E assim a gente vai linkando as clínicas daquilo que é necessário saber, certinho? Temos as doenças genéticas, as doenças de Gilbert, as doenças de Krieger-Rajah, não é? Que vai aumentar os quadros clínicos de bilirrubina indireta, sem aumento concomitante do TGO, TGP, porque não há lesão celular, é uma doença genética. Assim como a doença de Rotor, não é? E a obstrução hepática, que vai aumentar a questão da bilirrubina direta, tá? Com aumento aí sim de TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT. Certinho, pessoal? E as hepatites virais, que eu tenho hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite delta e hepatite epsilon, onde a A e a E são transmitidas por água e alimentos contaminados. A hepatite B, C e D é transmitido por pérfuro-cortantes contaminados, transfusões sanguíneas, relações sexuais desprotegidas, certo? E a A e a B têm vacinas, demais não, certo? Dentro desse contexto, nós temos aí as principais
correlações entre hepatopatias e marcadores hepáticos, certinho, pessoal? E também, né, nós vimos na aula de hoje os marcadores da função pancreática. Está tudo normal, vai estar produzindo insulina nas células beta-pancreáticas, metabolismo dos carboidratos vai estar normal, e a glucagon na célula alfa-pancreática. Além disso, o pâncreas produz amilase, lipase e tripsina, e quando tiver uma pancreatite aguda, recorrente por cálculos biliares, por consumo excessivo de álcool, não é? Entre problemas com fármacos ou virais, como a cachumba, por exemplo, pode levar a uma pancreatite aguda com aumento da amilase e da lipase. Certinho? Então, resumo da aula de hoje. Agora, lá no ambiente virtual, tem alguns exercícios relacionados a isso. Vai lá, faça os exercícios no pós-aula, não é? Lembrando, pessoal, que essa aula de segunda-feira, né, ela está lá no seu calendário acadêmico, já distribuído pela coordenação, né, que eu já falei no primeiro dia de aula, deixei gravado lá para vocês, mas reafirmando, essa aula começa às 7h10 e termina agora às 9h30. Já vamos caminhando, né, para o encerramento aqui, certinho? Então, terminamos aí às 9h, né, já está aí de bom tamanho. Certinho? Alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei? Semana que vem, nós vamos fazer um apanhado geral com revisão em cima de exercícios, como é de comum eu fazer as minhas revisões, tá? Porque na próxima semana, né, que vai depois da semana que vem, nós temos a nossa prova, que já está marcada aí, ó, semana que vem, segunda-feira, vai dar aí no dia 29 de março. E a nossa avaliação está marcada para o dia 5 de março, como a gente falou no nosso primeiro dia de aula, né, e já está lá no seu ambiente virtual, né, no programa de ensino e avaliação, certinho? Então, eu vou ficando por aqui, se não tem nenhuma dúvida, agradeço a presença de todos vocês, beijão no coração e até semana que vem. Grande abraço, fiquem todos com Deus, até lá.